A gente tem que ser leal com quem é leal com a gente. A gente tem que ter paciência com quem mostra que a gente deve sim perder um pouquinho do nosso tempo e ter paciência com essa pessoa. Por Felipe Luiz ter dado uma declaração dessa, meu truta, é porque esse cara já estava tumultuando o ambiente há muito tempo. Eu não sei se vocês viram, o Davi Luiz, ele deu uma entrevista a um podcast, que faz mais ou menos, acho que faz mais ou menos um ano esse podcast que ele deu entrevista, falando do comportamento do Pedro nos treinamentos. E esse vídeo tem muita ligação com o que disse o Felipe Luiz. O Davi Luiz disse que o Pedro é um jogador muito acima, mas que ele não se entrega como deveria se entregar. Então, cara, o que acontece? Quando você blinda o atleta, você blinda o atleta e você corre risco de ter interpretação e comentários que não são verdade envolvendo o seu nome e te colocando numa situação de vilão. Mas para determinados atletas, vale você fazer isso. Até porque você é o técnico. Você tá blindando seu atleta, blindando seu elenco. Agora, fazer isso pra um cara que não tá nem aí pra nada, que você já passou pano pra caramba, é melhor que a mãe do outro chore do que a minha. Eu acho que foi mais ou menos isso. Concordo, tá mas aí... Assim, eu tô cansado de passar pano pra esse beleza, cara. mas aí é a diretoria que tem que entrar em ação, né? A diretoria que tem que chegar o tal do Boto, né? É o Boto que você fala, o Boto azul, Boto rosa, Boto não sei quem. Você tá dormindo? É ele que tem que entrar. Ele como o executivo do futebol, é ele que comanda todas as contratações, idas e vindas. É ele que manda no Flamengo hoje. É ele que tem que chamar o Pedro para uma conversa. Não pode o treinador se expor igual o Felipe Luiz se expôs, igual o Felipe Luiz fez aí na entrevista, de soltar tudo. Não. Chama o cara, ó, esse problema não é meu. Eu tentei, de alguma forma, ajudar, mas não estou conseguindo. Por favor, entre você em ação. Mas eu acho que quando você dá uma declaração como essa, você tira o seu da reta. Pelo menos eu penso assim, porque, ó... Só que, beleza, você tira o seu da reta, mas joga no... Aí é ruim. Vocês só estão esquecendo que ele fica... Manhaca tem que treinar, tem que correr, tudo isso eu não concordo também, que o Pedro se encostou. Mas... O Boto não tem nenhuma culpa quando disse aquilo que se aparecer 15 conto tem que vender? Não, ele tem culpa. Exatamente, É isso que eu ia falar. O Boto é uma porcaria. Exatamente. Ele falou essa bobagem. É isso aí. Né? Alguém falou isso pro Mauro César. O Mauro César publicou. O Flamengo publicou uma nota tentando se retratar e depois retirou a nota porque o Mauro César mostrou a conversa. E o Boto em nenhum momento chegou publicamente e falou, ó, não é nada disso, a gente não vai vender o Pedro, nada. Então esse Boto é uma porcaria, muito ruim. Esse Boto é fraco, dirigente horrível que o Flamengo trouxe. E outra, só complementando a informação que trouxe o Guipa, o Dorival, além do Davi Luiz, o Dorival também falou a mesma coisa, que precisava chacoalhar o Pedro quando ele era técnico do Flamengo, porque o Pedro precisava disso para poder render. Então, às vezes, eu acho que talvez publicamente o Marcos Assunção, que conhece muito melhor do que eu como que funciona dentro de um clube, ele pode falar e falou com propriedade. Mas, às vezes, o Felipe Luiz está achando que isso pode ser um chacoalhão para o Pedro voltar a ser aquele Pedro, usando esse tipo de estratégia. É impressionante como vocês são meninos de condomínio e vocês não interpretam o que acontece dentro de um clube, ou então vocês passam pano para determinadas pessoas. O Boto é um dirigente fraco? É. Mas nesse caso específico, o torcedor do Flamengo tem que pedir desculpa pro Boto. Se o Boto quis diminuir a multa rescisória do Pedro, é porque o Pedro tinha um problema velado com o elenco e velado com o técnico, e era um cara problema, e por ser um cara problema, ele falou, vamos negociar. Vocês interpretam muito mal, gente. Vocês são muito Mas aí, vamos negociar, mas aí beleza, eu vou vender por qualquer coisa, vou te dar de graça. Você pega, você desvaloriza o principal atacante, um dos principais atacantes do futebol brasileiro. Tem mercado. Se você fizer isso, você está desvalorizando. Mesmo que ele tenha problema, você tem que pedir alto. Então vamos lá, 15 milhões de euros, certo? Se ele falou de diminuir a multa, é porque não tem mercado, gente. Não, ele mercado está lá tem. dentro.